Olá! Nesta quinta-feira, dia 21 de fevereiro, teve início o ciclo de conferências Biota FAPESP Educação. O tema de hoje foi biodiversidade, conceito, valores e ameaças. O pesquisador Thomas Levinson, do Instituto de Biologia da Unicamp, apresentou o contexto histórico da definição conceitual de biodiversidade, destacando a dificuldade para o desenvolvimento de mecanismos de identificação e classificação de novas espécies. Biodiversidade é um dos termos científicos, eu acho que mais corriqueiros hoje em dia. Todo mundo ouve falar, não é uma palavra que frequenta jornais, televisões, está por toda parte. Ela existia pontualmente, mas ela foi lançada de verdade em uma reunião organizada nos Estados Unidos, coordenada pelo ecólogo Edward Wilson, em 1986, se me lembro bem, que foi publicado nesse livro de 1988. Esse primeiro livro que lançou a ideia que reuniu, quando digo uma nova ideia antiga, é que os componentes da biodiversidade não começaram a ser estudados há 25 anos atrás, mas eles foram reunidos, foram ordenados assim, sob uma palavra, como um conceito unificador pela primeira vez nessa época. Quantas espécies, então, tem no mundo? Bom, espécies conhecidas, descritas, aproximadamente 1.750.000. Por que aproximadamente? Porque não tem um catálogo unificado. Está se tentando fazer. Há grupos internacionais se organizando pela internet, bases de dados, mas isso leva muito tempo. É trabalhoso porque a informação está pulverizada em muitos lugares, relatórios, publicações. São centenas de milhares de publicações que precisam ser vasculhadas e você limpar isso, limpar esses nomes. Está sendo feito esse catálogo, está avançando muito bem, mas está longe de estar completo. Então ninguém sabe direito quantas espécies, quantos nomes de espécies estão descritos, mas o número é em torno disso aqui. Conhecidas, em torno de 1.750.000. Agora, em relação às espécies que a gente estima haver no planeta, as estimativas hoje vigentes variam de um mínimo de talvez 6 milhões para mais de 100 milhões de organismos. E isso é a coisa mais importante para a gente reter. Quantas espécies tem no planeta que vivem com a gente? Nós não sabemos, nem a ordem de grandeza. E isso é espantoso. Daria para saber, para descrever todo mundo? Dá. Quanto custa? O trabalho que eu comentei para vocês, que saiu recentemente na Science, esse grupo estimou que precisaria de cerca de 500 milhões a 1 bilhão de dólares por ano durante 50 anos para a gente descrever a maioria das espécies do planeta. Isso é um monte de dinheiro, não é? É muito dinheiro. Será que é mesmo? O gasto mundial em armamento, 1,7 trilhões de dólares. Só que isto é em um ano, isso é no ano de 2011. O que se gastou em 5 dias no ano de 2011 pagaria esse programa. E então eu acho bom colocar essas coisas em perspectiva para a gente pensar se o que é muito dinheiro. O professor Jean Paul Metzger, do Instituto de Biociências da USP, tratou da fragmentação de hábitats como ameaça à biodiversidade e de estratégias para a restauração de ecossistemas fragmentados. Vamos entender fragmentação no seu sentido mais estreito de subdivisão de hábitat. A fragmentação, junto com a perda de hábitat, junto com uma série de outros fatores de redução do tamanho dos fragmentos, aumento do isolamento, todo esse conjunto de fatores funcionam ameaçando a diversidade biológica. E para a gente entender esses processos, nós precisamos considerar questões temporais e espaciais, em particular a latência temporal e a heterogeneidade espacial, tanto do hábitat quanto da matriz. Que a noção de conectividade é, no meu entender, a melhor noção para capturar e integrar aspectos estruturais e funcionais. E a gente já tem exemplos aqui no Brasil e fora do Brasil claros que essas pesquisas com fragmentação elas vêm fomentando importantes subsídios para ações de políticas públicas de conservação. O professor Carlos Joly, do Instituto de Biologia da Unicamp, coordenador do programa Biota FAPESP, apresentou o percurso histórico e resultados do programa, além das perspectivas futuras. O conhecimento da biodiversidade, tanto da América Latina como no Brasil especificamente e também no estado de São Paulo, a gente tinha uma situação onde você tinha uma quantidade muito grande de dados e de informações, mas realmente faltava uma maneira de reunir e de integrar isso que permitisse uma compreensão de como é que esses processos se formam. E menos ainda em termos de usar de uma maneira sustentável.
Publicamos uma quantidade bastante grande de artigos, com uma média de fator de impacto. A relevância que a revista na qual você publicou tem no cenário internacional, uma coisa que é calculável. E, além disso, publicamos 16 livros e 2 atlas, né? São alguns dos livros que a gente publicou, de peixes e plantas de cerrado, os atlas de vegetação do Estado de São Paulo. Descrevemos um conjunto grande de espécies novas. Pela palestra do Thomas, vocês podem ver que 2.000 não é nenhum número exagerado, né? Pela nossa assumida falta de conhecimento de vários dos grupos importantes, e tivemos uma atuação bastante expressiva na formação de recursos humanos, né? Em 2009, o programa acabava. Os 10 anos que ele tinha sido criado, foi o compromisso que a FAPESP assumiu, mas nós resolvemos escrever uma estratégia para a continuidade do programa, um plano estratégico para a continuidade do programa. Submetemos isso à discussão com a comunidade de pesquisadores do Biota e depois, de amadurecido, submetemos isso à diretoria científica e ao Conselho Superior da FAPESP. Então, no final de 2010, a FAPESP aprovou o apoio ao programa até 2020. Em março, o tema em discussão será o Pampa, bioma do sul do Brasil. Até lá!